Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo esteja acima de vocês. São inscritos neste canal. Vamos começar o culto nesta tarde de hoje, que é 3/5 de 2024, maio, que é quinta-feira. Vamos lá. Vamos aqui em Romanos capítulo 7. Resumo do capítulo. O argumento de Paulo é de que a lei e a fé são princípios contraditórios. Romanos 7 demonstra como o crente pode estar legalmente livre da obrigação da lei. Para então explorar a razão pela qual é essencial estar liberto dessa obrigação. A morte de Cristo liberta o cristão da responsabilidade diante da lei. 7:1-3. Isso é essencial, porque a lei estimula a natureza pecaminosa do ser humano. Versículo 4:7. Paulo valoriza a lei porque ela o faz consciente da existência do pecado no íntimo de sua personalidade. Além de nos colocar como testemunha diante de todos de que o mandamento é santo, justo e bom, versículo 8:12, antes, porém, de ajudar Paulo a ser bom, a lei o tornou consciente do poder de sua natureza pecaminosa. Desejos emergentes que ele não quer sentir, ações malignas fortes que igualmente detesta, versículo 3:18. Paulo assim se conscientiza de uma terrível luta interior entre o eu que tem prazer no pecado e o eu que deseja fazer o bem. Versículo 19-20. Na luta contra o pecado que nele habita, o perseverante Paulo tenta manter a lei, por mais que se considere cativo de sua natureza pecaminosa. Versículo 21-24. O livramento é encontrado em Cristo. Versículo 25. A mesma coisa que Paulo passou, todo ser humano também passa, homem e mulher passa. É a mesma coisa que Paulo passou, o ser humano também passa, né? Todos nós passamos. Por isso que a santidade tem que buscar constantemente, é o que eu falo. Vamos lá, versículo-chave. Nosso elo com Jeová. Aplicação pessoal. Busque agradar Jesus, não apenas guardar a lei. Ouviu bem ali, né? Busque agradar Jesus, não apenas guardar a lei. Prestou bem atenção aqui, meu irmão, minha irmã? Tá assistindo bem? Se liga nessa palavra. Busque agradar, tá vendo? A Jesus, não apenas guardar a lei. Sabe o que é isso aqui? Buscar agradar? O que eu falei que o ser humano tem que buscar perfeição? Eu não já falei? O homem e a mulher é desde o menor ao maior. É desde quando é bebê para virar adulto. Tem que buscar perfeição. Conceito-chave, mandamento, P 749. Pecado, P 741. Bom, PP 27648. Destaque: a lei. O fato de Paulo usar nomos aqui com vários significados pode causar confusão. A lei de Jeová nessa passagem é a revelação do Antigo Testamento, dos padrões de comportamento morais de justiça. No entanto, a lei que Paulo descobre estar agindo em sua personalidade é o princípio universal do pecado e da morte que escraviza os seres humanos decaídos. Neste capítulo, Paulo explora o relacionamento entre a lei de Jeová e a lei, princípio do pecado. Ele expressa seu sentimento de desesperança na medida em que tenta responder à lei de Jeová, mas no meio disso está o pecado a impedi-lo. Em 8:2, Paulo apresenta outra lei, princípio universal, que resolve o seu problema e o nosso. Livre, 7:1-3. Um cônjuge não está mais ligado pela lei matrimonial com o consorte falecido.
A morte liberta a ele ou a ela dessa lei. Semelhantemente, a morte de Cristo, que compartilhamos em nossa união com ele, nos liberta de todas as obrigações legais constantes na lei de Jeová. Livre para ser justo, 748. Algumas pessoas ficam aterrorizadas com a ideia de que o cristão não tem obrigação alguma de guardar a lei. Paulo deixa claro que precisamos estar livres dessas obrigações porque a lei diz respeito à nossa natureza pecaminosa e proclama: não, o resultado não foi uma repreensão do desejo de pecar, mas o surgimento de nossas paixões pecaminosas. Pecamos ao produzir frutos da morte. Jeová agora nos chama para nos relacionarmos diretamente com ele através do Espírito. O Espírito falará nossa nova natureza, nos estimulando a servir e assim a produzir frutos para Jeová. A libertação da lei não promove o pecado, mas a justiça. Prestou bem atenção na palavra aqui, meu irmão, minha irmã. O Espírito falará nossa nova natureza. Prestou bem atenção? O Espírito falará a nossa nova natureza, nos estimulando a servir e assim a produzir frutos para Jeová. O que eu falei, viu? Tem que agradar ele sim, viu? Tem que buscar a perfeição em todo momento. A libertação da lei não promove o pecado, mas a justiça. Exatamente, é isso aí. A cobiça, 7:7. A cobiça não se resume em desejar o que não possuímos, mas em querer algo que somente conseguimos obter às custas dos outros. De alguma forma, a lei se assemelha ao ensinamento da mãe ao filhinho. Não coma os biscoitos, eles serão levados à igreja. O seu não parece tornar os biscoitos mais apetitivos, tá vendo? Isso aí mesmo. Isso é o resultado da cobiça. Vamos lá. A fraqueza da lei, 7:7-11. Nos textos, Paulo vê a lei como um sistema. Esse sistema inclui padrões revelados, mas também inclui você e a mim. Segundo Paulo, o que está errado no sistema não é um defeito nos padrões divinos. Eles são santos, justos e bons. O erro está em nós. Ao respondermos pecaminosamente quando Jeová nos fala: a lei, sistema, é fraca, pois a carne é pecaminosa. Entendeu agora, né, meu irmão? A lei continua funcionando, a lei do Criador continua funcionando, que é essa palavra aqui, ó. A lei que continua funcionando, ela não deixou de funcionar não, isso aqui que eu estou tudo lendo. O corpo da morte, 7:18. A natureza humana em si mesma é corrompida pelo pecado na medida em que não se mostra sensível a chamar de Jeová. Prestou bem atenção? Prestou bem atenção? A natureza humana em si mesma é corrompida pelo pecado na medida em que não se mostra sensível à chamada de Jeová. Enquanto não entender a chamada que o Criador está falando, jamais você vai ter a resposta boa do Criador. Vamos lá. A agonia da derrota, 7:21-25. A experiência de Paulo como crente é paralela à de muitos cristãos de hoje em dia. Prestou bem atenção que está falando de hoje em dia, né? Está falando do futuro de hoje. Por isso que eu falo, a palavra, meu irmão, ela se renova cada dia. A palavra do Criador não passa. Jesus já falou, já passará o céu e a terra, mas as minhas palavras nunca passarão. As palavras da lei que nunca passa não, meu irmão. Sempre vai continuar falando da vida do ser humano, da terra e fora da terra e tudo. Continuará falando de todas as coisas. A experiência de Paulo como crente é paralela à de muitos cristãos de hoje em dia. Lutam para fazer o bem, mas frequentemente parecem fracassar. A única esperança é parar de lutar e buscar outro caminho para alcançar a justiça. Por isso que fala lá a agonia da derrota.
A experiência de Paulo como crente é paralela à de muitos cristãos de hoje em dia. Lutam para fazer o bem, mas frequentemente parecem fracassar. A única esperança é parar de lutar e buscar outro caminho para alcançar a justiça. Então, porque não esforça para vencer? Se você tem que lutar, guerrear, igual que eu guerrei e luto para vencer. É isso que está falando ali também. Tem que guerrear e lutar. Vamos agradecer. Soberano Jeová, Jesus Cristo, Espírito Santo, agradecemos por esse culto nessa tarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo vídeo, hein?